Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta inaugurando a temporada 2021 aqui da sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter, e olha, em grande estilo. O dojo do Senta que lá vem spoiler está montado para receber convidados super especiais que vão debater com a gente a terceira temporada dessa verdadeira mamadeira de nostalgia que é Cobra Kai. Meu nome é Renato Sansão, estou muito bem acompanhado aqui pelo oráculo da sétima arte, Rodrigo Nonato da Cunha. Cunha, é verdade que Cobra Kai never dies? Cara, eu vou deixar o próprio Crazy aqui responder. Não vamos apenas dominar o torneio, vamos endurecer essa geração cheia de mimimi. Olha, estamos aqui também com ela, a nossa destruidora de lares e corações, a impiedosa Milali, a grande responsável pela briga de 4 décadas entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Feliz ano novo, Miloca! Feliz ano novo, meus amores. Estou amando voltar nesse primeiro episódio do Senta que lá vem spoiler do ano. Muito feliz em estar com vocês. E assim, ó, só quero dizer que se essa briga realmente acontecesse por mim, hoje eu tava, ó, hashtag Team John Lawrence. E fechamos o nosso dojo com o sensei da cultura pop, Pablo Miyazawa, o nosso Pablito-san. 2021 terá piedade de nós e será um ano Miyagi? Ou vem aí mais um ano John Kreese, Pablito-san? E aí, pessoal, obrigado pelo convite para participar do podcast maravilhoso, sempre comentando séries boas com algumas poucas exceções. E eu acho que o ano tá pra gente sim, é um ano Cobra Kai com pura alegria, todo mundo junto, unido, abraçado e com vacina, né? Vamos lá. Olha, cara, com muita vacina e dentro de alguns segundinhos, vamos falar aqui sobre a terceira temporada da série que vem quebrando recordes de audiência e suplementando a nossa carência da nostalgia de tudo que os tempos de Karate Kid representavam. Prepara o seu chute da garça e... Hoi! I thought I was doing the right thing, but I failed you. The truth is, you got soft, and we paid the price. You want Cobra Kai, it's yours. Muito bem, minha gente, olha, o papo hoje é sobre a terceira temporada desse verdadeiro fenômeno que é Cobra Kai. Série derivada dos 3 filmes de Karate Kid lançados em 84, 86 e 89 e que, assim como seu protagonista Daniel San, foi de azarão a um fenômeno da cultura pop. Olha, depois de estrear apenas para os assinantes do YouTube, a franquia foi adquirida pela Netflix rapidamente e se tornou um produto premium dentro da plataforma Tulum, que já vem colocando seus algoritmos para trabalhar a nostalgia dos anos 80 e 90 desde a primeira temporada de Stranger Things, né, minha gente? E olha, antes de entrarmos de cabeça nessa terceira temporada, eu quero ouvir aqui do nosso oráculo como é que está a recepção de público e crítica. Fala pra gente aí, Cunha. Cara, só para começar, a Netflix aí resolveu começar o ano antecipando aí a estreia de Cobra Kai para o dia 1º de janeiro. Olha que alegria. E desde a estreia, né, a série já tem ali o lugar cativo no top 10 da plataforma. E no momento que a gente está gravando aqui esse episódio, ela ocupa a 4ª posição. Se eu não me engano, ontem estava em 2º, mas está ali em 4º. Acho que ela vai ficar um belíssimo tempo aí nesse top 5, pelo menos. Mas tem uma coisa interessante aqui, né? Se a gente for observar a avaliação dos filmes aí de Karate Kid, né, aí nos agregadores de críticas, a gente vê que grande parte deles, né, fica variando ali entre a nota 5.5, 7. Então, na época, é engraçado que a gente lembra de Cobra Kai, tá falando aqui de Karate Kid, de tudo isso, com esse saudosismo, né? Então a gente coloca as notas lá em cima. Mas na época que estreou, não era isso tudo, e para crítica, especialmente, era só um filme bobo, né? Um filme que virou, depois ele começou a ser cultuado na sessão da tarde, e o resto da história a gente sabe muito bem. Mas com Cobra Kai, essa história aí é bem diferente, né? Se a gente for ver lá no IMDb, ele está com uma nota 8.7, né? Além aí de uma aprovação de 94% da crítica e 92% da audiência lá no Rotten Tomatoes, que vem se mantendo constante aí ao longo de todas as temporadas. E vocês, meus queridos amigos, que eu estou adorando ver novamente nessa câmera aqui, como é que vocês recebem essa terceira temporada de Cobra Kai? Eu continuo com a minha opinião, acho que é uma série chacota em termos de produção, figurino, maquiagem, atuação, mas isso tudo faz muito sentido, né? E eu acho que essa 4ª temporada,
carimbou esse sentido mesmo. Eu acho que a série não perdeu a linha, essa terceira temporada, desculpa. A série não perdeu a linha e a gente vê que ela tem uma história muito rica, né? Quando é que lá atrás a gente ia pensar que ia se tirar tanto assunto, tanta história boa, história bacana, história com emoção, com ação, história que a gente pode aplicar para nossa vida e tal, de Karate Kid, né? Acho que o maior exemplo desse sucesso é essa abrangência de público, né? Eu conheço muito pai, né, caras de 40 anos, que assiste com os filhos, crianças de menos de 10 anos, que adoram esse clima de novela misturado com porrada, né, briga, né, qualquer coisa que tenha um tantinho de violência sugerida ali costuma fazer sucesso com criança, e esse aspecto muito interessante de trabalhar a nostalgia com todo o respeito. Você tem ali uma grande quantidade de elementos criados nos 3 primeiros filmes que ainda podem vir a ser utilizados, ainda tem um monte de material para ser explorado, tá todo mundo vivo praticamente, então você dá essa dose de nostalgia para esse público mais velho, você dá esses lampejos aí de novelão que todo mundo que assiste Netflix adora, e você põe esse clima meio de cartoon que agrada as crianças. Então, realmente, é uma combinação muito difícil de fazer. E eu comparo com uma outra combinação improvável que deu muito certo, que é o The Mandalorian, que a gente discutiu aqui. Você trabalha a nostalgia, você traz uma franquia que todo mundo ama, mas você traz elementos muito atuais de narrativa que agradam qualquer tipo de público, mesmo quem não está inserido já no contexto. Então, Cobra Kai é uma vitória muito parecida com a que Mandalorian conseguiu com Star Wars. Cobra Kai, eu tô com você e tô com a Mila também. Eu acho que quando ela vai pro lado galhofa e não se leva a sério demais, ela acerta na mosca, né, cara? Aliás, eu não lembro de ver alguma coisa de ação com coreografias de luta tão mal feitas quanto em Cobra Kai, né? As lutas são bizarramente mal feitas, cara. E eu dou risada. Toda vez que tem uma luta, eu começo a rir. Eu falo, não é possível que isso aí tá acontecendo, né? Independente de quem esteja lutando, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um respeito muito grande com a obra original, com os 3 filmes dos anos 80, um carinho muito grande com os personagens, tanto é que quando a gente os vê em tela, a gente fica emocionado, né? Eu tava conversando com o Cunha, eu falei, puta, Cunha, comecei a ver Cobra Kai no dia 1º de janeiro, numa super pilha, vi 3 episódios e, puta, é mais do mesmo, cara, tudo igual, não tem nada novo, tá começando a ficar velho e tal. E eis que eu chego no 5º episódio, cara, e o 5º episódio vem lá com aquela porrada de nostalgia, e a Mila já tinha falado que quando a gente reencontrasse alguns personagens, ia ser difícil de segurar a emoção, e como eles fazem isso bem, cara, é um trabalho muito carinhoso, muito bem feito. Eu só não acho que isso vá muito longe em termos de série em temporada. Eu acho que mais 1 ou 2 temporadas ficaria na medida para Cobra Kai terminar com a flechinha pra cima, com a gente, como a gente diria ali no Superstar Soccer. Cara, pra mim, de fato, foi na mesma pegada que aconteceu, Sans. Eu tava lá assistindo e, caramba, cara, 1º episódio, 2º, 3º, 4º e não ia, mas aí chegou o 5º, dali pra frente foi aquela escalada, né, que me fez dar uns gritos aqui, volta e meia, cara. Aproveitei que eu tava sozinho e eu acordava toda hora o meu cachorro aqui, sabe? Ou por uma trilha sonora, ou de novo por uma cena lá dos filmes clássicos, sabe? Aí você, yes, não acredito. E aí era muito natural, aquilo saía e eu assim, porra, que legal, meu, tô voltando a curtir essa porra aqui. e eu gostei muito, assim, de uma forma geral, da forma, assim, falando aí desse approach da 3ª temporada, a forma como os núcleos aqui, eles foram trabalhados, né? Eu acho que essa pretensão de trabalhar núcleos separados acabou trazendo um pedágio para esses primeiros episódios, né? Que eles perderam um pouquinho aquele brilho. Quando a gente compara a 1ª e a 2ª temporada, por exemplo, onde a gente tem o Johnny Lawrence, aquela apresentação dele, o cara que parece que veio lá do DeLorean dos anos 80 e cai no século XXI completamente perdido, né? Aquele monte de piada e você urrando de rir. Eu até senti um pouco falta desse Johnny Lawrence aí na 3ª temporada. Agora, beneficiou demais, né, a separação desses núcleos a partir do 5º episódio para aquele crescendo que a gente viu, né, que culmina ali naquele último episódio que, a única coisa que ele faz é a gente prever que a 4ª temporada vai ser épica, simplesmente. Me agradou muito também nessa 3ª temporada a forma aí como essas rimas visuais e sonoras aconteceram, sabe? Eu gostei demais disso.
Um exemplo aqui, aquela cena da festa de Natal, lá no último episódio, com aqueles 2 casais, ditos casais, vamos colocar assim, né, por assim dizer, quando a Ali fala, vamos torcer, né, para que os nossos filhos sejam mais evoluídos que a gente. E aí corta para a cena lá da vingança do Cobra Kai acontecendo na casa do Daniel, né, cara? Muito bem filmado, parecia um plano sequência, assim, tal, meio avacalhado, assim, mas estava interessante. E também a cena do Chris lá lutando com o Johnny versus o passado dele no Vietnã, tudo isso a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, mas eu gostei muito dessas brincadeirinhas, dessas rimas. Eu gostei demais do trabalho que foi feito com o Chris aqui, né? Ele não foi redimido, né? Graças a Deus ele não foi redimido, mas ele deixou de ser um personagem unidimensional, né? Eu achei isso muito interessante. E, cara, eu ouvi muita gente falando também que o roteiro era ruim, era inocente, até parece que esse tipo de coisa aconteceria, né, assim, na vida real, mas, poxa, isso aqui é uma série derivada de Karate Kid, dos anos 80, né? Não é um projeto de Christopher Nolan, né? A gente não tá falando disso. Nesses primeiros episódios que vocês falaram, não sei o que lá, me engatei e tal, eu já achei completamente diferente. Tudo que eu queria era uma redenção do Johnny. Porque o Johnny, a gente até comentou no episódio que a gente gravou, ele é aquele cara, ele é bonzinho, mas ele não sabe ser bonzinho, aí ele quer ser mal, ele não sabia como agir. Então terminou a segunda temporada, eu pelo menos, eu acredito que deve haver uma parcela das pessoas que estavam esperando isso, porque como o personagem é o grande carisma da série, é o Johnny Lawrence, eu estava realmente esperando aquilo. Então eu acho que já no começo, ele ter pego ali e feito o Rocky Balboa lá, pegou o menino, treinou e o caramba, que nem quando leva lá no Rocky que luta com o Drago, que vai lá na neve, que ele luta com as coisas da neve e tal, ele fez o menino andar. Então assim, eu tava super esperando isso, então eu já vi esse começo de temporada, eu falei assim, vem Johnny, vem que agora a bola tá com você, entendeu? E completando esse adendo aí da Mila, eu acho que essa série não funcionaria se o foco fosse no Daniel e o Johnny continuasse sendo um vilão acessório do negócio. Quando você muda o ponto de vista, é que você ganha realmente motivo para essa série existir. Porque a gente adora a história de redenção, e o William Zabka, como o Johnny Lawrence, ele conseguiu acertar no ponto ali, ele é tão patético quanto simpático, você ama ele, ainda que você fala, não faz isso, Johnny, ele vai lá e faz. As grandes gargalhadas e grandes emoções que eu tive vendo os 30 episódios, sempre tiveram o Johnny e nenhum outro personagem antigo. O Daniel foi feito realmente para ser um cuzão, e ele consegue isso, né, ele é antipático desde o começo, então os produtores conseguiram criar uma dinâmica em que você torce pelo vilão logo do começo, e você tem momentos em que você torce pelo antigo mocinho também, mas o antigo mocinho só brilha quando ele mostra também uma redenção de aceitar o Johnny como ele é. Não tem nada que o Daniel faça que você olhe e fala assim, Daniel, que legal, você tá sendo realmente o herói dos filmes. Não, Daniel é cuzão sempre, né, e não dá pra ser diferente pela trajetória da vida dele, só que quando ele mostra ali que ele entende o Johnny, que ele oferece a mão pra ele, quando eles se unem, é que é realmente quando ele mostra que ele é legal. Então, assim, a série gira em torno do personagem que era um vilão. Então, o grande mérito é transformar um vilão num cara tão legal, tão carismático, tão simpático. Aí também é muito mérito do ator, né, que conseguiu pegar no ponto ali. Eu acho que tem muito de Johnny Lawrence no William Zabka pessoalmente, mais do que ele gostaria de admitir. Ele é um cara old school, eu acompanho a carreira dele fora do mundo de Karate Kid, eu sei que ele é um cara que vive realmente os anos 80 e tal, mas é um cara muito mais legal do que o Johnny Lawrence mostra ser. Mas acho que é isso, o Johnny Lawrence no fundo é um cara muito legal, e ele representa todo mundo aí que tá tentando se adaptar a esse planeta maluco que a gente tá hoje, totalmente conectado, cheio de novas mensagens, né, novos caminhos para seguir, e ele tá lá lutando. Então, cada vez que ele se supera, a gente se supera com ele. No ano de tantas pessoas querendo ressignificar suas vidas, ele mostra que você é legal, você não precisa ser bonzinho, você não precisa ser o melhor de todos. Você só não tem que ser um patético otário. E mesmo assim, ele consegue ser o cara que brilha na série, né? Eu diria pra vocês que o Johnny Lawrence, na minha opinião, pelo menos, né, nessa segunda década, né, finalizando essa segunda década do século, talvez ele seja o melhor personagem em série que a gente tem, comparável
aos melhores personagens que a gente teve, principalmente na década de 90, quando a gente tinha grandes protagonistas, né? Pra mim é memorável o trabalho que o Zabka faz como Johnny Lawrence, cara. Eu lembro dos Karate Kids, né? Eu não assisti exatamente porque eu nasci em 84, então eu fui ver lá pra 87, 88 e acabei vendo um na sequência do outro, né? Mas não era nada parecido com isso, né? Como ele se tornou um excelente ator e como ele traz verdade, né? Eu não sou, não tenho esse conhecimento que o Pablo tem, mas eu tenho certeza absoluta que tem muito de Johnny Lawrence no William Zabka e ainda bem, né? Porque parece ser um cara muito legal, pelo menos de compartilhar um show de rock, né? Eu tenho uma história boa do William Zabka que eu posso contar agora. Acho que faz uns 10 anos ou mais, cara, uns 12 anos atrás, eu estava em Los Angeles cobrindo um evento, e aí eu fui convidado por um amigo meu e da Mila, né, um amigo em comum, um metaleiro, Renato Villegas, me chamou para ver um show numa balada na Sunset, num lugar chamado Roxy, se não me engano, que é um lugar clássico ali do metal, do glam metal. E a banda que ia tocar era uma banda que faz paródia de bandas de hair metal. Eu acabei de esquecer o nome da banda, mas não importa, porque em determinado momento eles apontaram para a área VIP do lugar pequenininho e falaram: a gente quer chamar agora uma pessoa para subir no palco e tocar essa próxima música com a gente. O nome dele é William The Karate Kid Zabka. E eu falava assim, quem? Né? Tipo, eu nunca mais tinha ouvido falar que o William Zabka existia. Eu tô falando de 2000 isso deve ser 2008, 2009. O William Zabka subiu ao palco, tava igualzinho ele tá hoje, né? Só que, digamos, 12 anos mais novo. O cara entregou a guitarra pra ele, eles foram tocar uma música do Van Halen, e o cara destruiu, meu. Ele tocou a música sozinho, junto com a banda, a única guitarra, ele fez a base, ele fez o solo do Van Halen, com tapping e tudo, era aquela Ain't Talking About Love. Nossa. E destruiu, e aí todo mundo aplaudiu, e agora aplausos para o Karate Kid verdadeiro, William Zabka, que ele simplesmente acenou pra galera e voltou. E eu percebi ali que isso é uma coisa, devia ser uma coisa meio típica ali de Los Angeles, né? O William vai nos shows das bandas e é chamado, e tem esse aspecto engraçado dele ser o cara do filme, né? Só que agora ele é uma estrela, eu acho que agora seria realmente independente. Agora, depois da série, né? Depois da série não tem Sim. como, né, colocar o cara lá pra tocar num showzinho de uma banda. Mas na época ele era esse negócio assim, o William continua fazendo filme, ninguém sabia, mas sempre foi músico, sempre tocou guitarra, né, a família inteira dele é da música, e foi incrível vê-lo fazer solos do Van Halen no palco, né, e eu tinha me esquecido disso até rever o William Zabka muito perto de mim no evento da Comic Con de San Diego em 2019, que foi o elenco inteiro, eu estava lá na primeira fileira e tive a sorte de ver, e foi muito engraçado. O Ralph Macchio entrou, a galera aplaudiu. Entrou o William Zabka, aí entrou a estrela, o pavilhão veio abaixo. Todo mundo gritando. Só deu ele, cara. Assim, os atores mirins, entrou o Chris, legal, bacana. Mas quando o William levantava, assim, o pessoal era emocionante. Daí as pessoas iam fazer perguntas, né, com o microfone, todas vestidas de kimono do Cobra Kai, né, e queriam fazer pro William e não pro Daniel. O Daniel tava lá, ele era o total coadjuvante na Comic Con. Olha, queridos, eu acho que não tem, né, como a gente falar da terceira temporada sem sublinhar o retorno de alguns personagens marcantes nos 3 filmes dos anos 80 e, por que não, na própria cultura pop, né? As voltas da Kumiko, do Chosen e da Ali, eu queria saber, elas mexeram com vocês? E eu queria aproveitar aqui também para emendar mais uma. Cobra Kai é atualmente o produto que melhor entendeu como trabalhar nostalgia sem deixar de trazer novos fãs? É por aí, Pablito? Não consigo ver um outro exemplo tão bom. A gente sabe que não daria certo com todos os filmes de anos 80. Muitas outras tentativas já rolaram, né? Se você pensa em filmes icônicos, Curtindo a Vida Doidado, Goonies, né? Isso para ficar nesses feel-good movies, né? Filmes para criança que as pessoas crescem e daí você quer ver o que aconteceu com eles. Esses filmes, essas séries desses filmes que eu citei não são possíveis, né? Por 1000 motivos. Por algum motivo especial, acreditaram que Karate Kid renderia depois, né? Foi um lance muito ousado que eu acho que não é uma fórmula mágica que pode funcionar com qualquer produto amado daquela época, e na verdade eu acho que é uma raridade, acho que quando eles acertarem em cheio vai ser com esse mesmo impacto, mas é muito difícil fazer o que eles fizeram. Então foi uma combinação muito feliz de ideia, de pegar o elenco original e ver quem ainda está em
condição. Saber que você precisa enfiar um monte de gente nova ali para conseguir dar um molho no negócio, porque só um monte de velho não segura, né? Mas basicamente você tem que ter uma boa ideia por trás, não é só pegar o material original e falar assim, bom, tá todo mundo velho mesmo, então vamos mostrar que tá todo mundo velho, vamos mostrar que essas pessoas envelheceram e vamos ver o que acontece. Não vai funcionar com quase nada dos anos 80 que a gente adora. Eu acho que a combinação de fatores que a gente tem aí pra gente estar aqui comentando Cobra Kai como esse grande achado, ela é rara, ela não é frequente, não vai acontecer o tempo todo. Ô Mila, eu lembro que quando a gente falou sobre a primeira e a segunda temporada de Cobra Kai, você mencionou várias vezes a Elizabeth Shue, né? Como ela tinha crescido como atriz, como ela tinha participado de vários projetos fora do universo de Karate Kid, e como seria legal, né? Vê-la de novo em tela interpretando a Ali. Como é que foi pra você aí ver a Ali retornando quase na reta final aí dessa terceira temporada? Eu tomei um susto porque antes dela aparecer, eu gostei muito dessa temporada. Eu devo dizer para vocês que eu gostei demais dessa temporada. Eu acho que ela está sabendo contar a história perfeitamente. Ela entrou depois de Kumiko. Eu já tomei um susto ali, Kumiko, Chosen, Yuna, tal. Mas eu acho que ela entrou e representou o que ela tinha que fazer. Eu não esperava mais, eu nem imaginava, porque quase que ela não participou, né? Talvez por negociação, não sei como é que funciona isso, mas eu acho que ela entrou lá como a mensageira de força para o Johnny, sabe? Ela entrou como a mensageira, porque a gente não queria ver o Johnny se separando da mãe do Miguel Dias, mas ela com ele também, a gente também torcia. Então acho que ela entrou e aquele discurso dela, não vamos viver do passado e tal, deu aquele gás assim e o Johnny foi... Eu te amo, pra Carmen, né? Então, aí ele chega lá, vê que o Miguel tava todo da porrada, mas enfim, acho que a participação dela foi muito bacana. Ela, como sempre, é linda, maravilhosa, né? E, enfim, eu fiquei super feliz de vê-la, muito feliz. Eu não sou fã dela, acho ela deusa. Falando um pouquinho dessas de cenas com personagens antigos, né? Que flerte gostoso a gente vê novamente ali a Kumiko com o Daniel, né? Eu achei muito legal. Quando aquilo começou a acontecer, foi muito agradável assistir aquilo e até torcer um pouquinho ali pro Daniel, sabe? Assim, pô, vai, cara. Vai. É porque a mulher, Cunha, a mulher do Daniel, ela é tão sem graça e tão plastificada que a gente até torce, né? É isso, a gente torce sempre, né? Então, falando um pouquinho do Chosen também, do Chosen, né? Tem um momento lá que ele tá lutando com o Daniel e aí ele recorda a clássica frase lá do Karate Kid 2, você quer viver ou morrer. E aí o Daniel fica cagando, né? Ali, caralho, o cara vai me finalizar aqui. Aí do nada o Chosen vai lá e aperta o nariz dele. Você acha que eu vou te finalizar aqui, cara? E aí quebra aquele personagem que a gente vê até, opa, o cara é do mal, o cara tá bravo ainda, tal, e aí quebra, e aí ele se transforma naquele personagem meio Miyagi, né, dali pra frente, é muito legal, mas, cara, eu tenho duas cenas específicas aqui, com o Johnny e com a Ali, que eu gosto muito. Uma delas é no parque de diversões, quando aquilo começou a acontecer, eu gostei demais, me emocionei demais, e torci muito pro beijo deles acontecer ali naquele parque. Infelizmente, né, tecnologias dos dias atuais, telefone celular, se fosse naquela época, teria rolado o beijo que o celular não teria chamado. Para mim, a cena do Johnny com a Ali na despedida da festa lá de Natal, né, onde ele precisa de fato aí aceitar o futuro dele, como a Mila falou, e começa a tocar Journey Open Arms, ali a voz do nosso querido e eterno Steve Perry. Naquela hora, começou a escorrer uma lágrima, eu não aguentei, cara, aquilo ali eu achei muito legal, sabe? Aquela lição de você não ficar preso ao passado, ficar tentando reviver relacionamentos anteriores, eu gostei demais daquilo. E para fechar, ainda mais brilhante, foi a cena ali onde o Johnny levou o Miguel pro show de rock do Dee Snider, que é lá do nosso clássico, né? Twisted Sister, né? Foi demais, foi legal ver aquilo ali. Quando começou aquele rock and roll e os pezinhos dele batendo ali, acompanhando o bumbo da bateria, aquilo ali eu achei genial, cara. Dali pra frente, uma série que estava começando a se tornar mágica, entra num encanto ali surreal e só um abraço. Foi incrível. Gente, mas peraí, só uma coisa antes de eu passar pro Pablo. O Johnny, do jeito que o personagem dele começou, tem que prestar atenção numa coisa. Toda a babaquice dele ficou na segunda temporada. Não tinha como ele acabar de acordar com a Carmen do lado dele, apaixonadinho e tal. Eu não esperei que o beijo fosse acontecer. Eu tinha certeza que alguma coisa impedia aquilo. Porque ele já chegou, aquela parte já é mais da metade da temporada, ele já tá ali, ó,
porra, já salvou o moleque, já isso, já aquilo. Não tem como a vida dele regredir. Não. Mas é aí que a série mostra o tipo de série que ela é, né? Porque se fosse um tipo de novela como ela mostra ser na maior parte do tempo, essa questão do triângulo amoroso seria uma coisa que se estenderia por vários episódios. E eles resolvem a questão naquele episódio mesmo. Ali mesmo. Ele acorda com a Carmen e daí recebe um request da Ellie pra ir pra almoçar. Nessa hora eu falei, ih, caramba, ferrou, vai ter triângulo, que saco. E no final se resolve e não teve. Então eu gosto que a série ela tem esse aspecto de querer se resolver logo, cada questão, nada é carregado muito pro episódio seguinte, até pra gente não ter esse clima, essa coisa arrastada. Eles não têm muito tempo a perder, né? São 10 episódios de 30 minutos, então você não tem como, por exemplo, quando o Daniel tá com a crise lá na concessionária dele, ele tem que resolver. Ele vai pro Japão, resolve e acabou. Isso não se estende pro episódio seguinte. Ainda bem, sabe? Porque tem outras coisas, a gente... Dá para imaginar que cada episódio ocorre ao longo de um mês, né, do que eles estão vivendo ali. Não é uma coisa que vai dia após dia. E eu acho dinâmico, né? É dinâmico. Isso colabora para você querer continuar assistindo, porque de drama já basta a nossa vida, né? A gente já tem nossos problemas. E novela a gente já assistiu muitas. Essa a gente quer que seja um fix, assim, rápido, sabe? Apresentou um problema, no final do episódio ele resolveu. É mais ou menos o que o Mandalorian fez. Tem mais outro ponto interessante. São tantos personagens em quantidade, né? Em qualidade também, mas em quantidade, que você vai pensar assim, pô, eu vou investir um puta tempo nesse problema da concessionária ou nesse triângulo amoroso, sendo que eu posso mostrar mais do Hulk, sendo que eu posso mostrar mais do Dimitri, né? Que agora tá tendo um rolinho com a loirinha super popular da escola. Aliás, uma das cenas... Inesperado, né, cara? Inesperado, e que super marcou é que o Dimitri tá com gesso, né? E aí o japonês trouxa, que eu esqueci o nome agora... ele vai e faz um pinto gigante, né, no gesso, e a menina vai lá e escreve, né, dentro da pirocona, ela fala, eu adoro o seu pauzão, alguma coisa desse tipo. Desculpa a audiência se não é exatamente isso, mas é algo nessa linha que coloca a autoestima dele de volta, né? Então eu acho que esses pedacinhos da galera mais nova, pensando nos fãs mais jovens aí, que não sempre serão fisgados pela nostalgia do Karate Kid, também é importante estar em tela, e eu acho que eles dosam muito bem na montagem, na edição e nas rimas, né, que o próprio Cunha falou. Basta a gente lembrar que tem um momento que um dedo de um personagem vai ser cortado e corta para uma cena de uma salsicha sendo fatiada, né? Então eles fazem várias vezes esse tipo de montagem e é muito divertido, né? E eu vou falar para você, eu gosto de praticamente todos os personagens de Cobra Kai, tirando a filha do Daniel San, que eu acho ela insuportável de chata, cara. Ela bateu o recorde aqui, cara. Chorando, ela é muito chata, eu acho, inclusive, que foi até um erro de roteiro, eu não gostei, porque ela já tinha se desenvolvido na primeira e na segunda temporada, e aqui ela parece meu medo dominando ela, sabe? Caindo, chorando, correndo, sabe? Correndo da menina. Ah, pai, começa a chorar, sabe? Me irritou um pouco também. Tô com vocês. Eu não gosto desse elenco infantil, acho todos uma porcaria. Eu gosto mais do Miguel. O Miguel não exagera. Eu não gosto daquela criançada. Tá exagerando. Não. Eu gostava do Arraia, eu sinto falta do Arraia, que não era criança. Agora, essa menina, se vocês assistirem o After Party, fica aí, você que assistiu a temporada, vai lá na Netflix e procura o After Party, apresentado pelo David Spade. Ela é chata mesmo. Sim, ela torna tudo meio malhação às vezes, sabe? Isso me incomoda. Eu percebi isso quando eu assisti a conferência deles na Comic Con, né, que a menina, a atriz que faz a filha é a Mary Mauser, né, a Samantha, ela realmente tentava atribuir uma importância ali, só que ela é chata e não tem esse estofo, né, isso que é uma coisa meio chata. Já o Cholo Maridueña, que faz o Miguel, é um ator mais experiente, o menino participa de séries desde que tinha menos de 10 anos, então já dá pra perceber ali que ele tem um star power, né, a Mary Mauser não, e eu preciso citar também pra mim o pior, não personagem, mas o pior ator de todos é o Tanner Buchanan, né, o Robbie Keane, ele é muito indiscutível. Nossa, as expressões dele, ele faz a mesma expressão quando ele tá feliz e quando ele tá triste, quando ele tá pintando a cerca. Tem vários memes com ele já.
Então, ele realmente é fraco, mas assim, tudo bem, eu acho que não precisava ser forte mesmo, porque ele é o canastrão, mas ele já mostra que ele é um canastrinho, né, com menos de 18 anos, o que vai se tornar. Por outro lado, você tem ali um elenco de apoio, né, que é o Hulk e o Dimitri, né, que é o Jacob Bertrand e o Gianni De Cenzo, 2 atores desconhecidos, mirins também, que são muito bons, por quê? Porque eles têm ali um papéis bem definidos, né? Não tem muitas nuances. Ou o Hulk é aquela coisa esquisita, o Dimitri é aquela coisa nerd e tal, mas já quando o personagem exige mais atuação dos atores, né? No caso, o Rob Keane e a Samantha LaRusso, ele é muito fraco mesmo. Quando eles estão juntos, mostra assim o quão diferente eles são do Miguel Dias, né? Do Cholo Mariduenha, que realmente esse menino eu acho que vai longe. O Dimitri é um personagemzinho mais diferente, mas o cara não é bom também, né? Então eu não gosto. E quem tá falando isso é uma super fã de Chiquititas, hein? Quero deixar sublinhado aqui que Mila Camargo é uma fanzaça. Aliás, é presidente do fã-clube das Chiquititas e tá criticando. Tá aqui o Pablo, que sabe da história, que realmente... Cadê essa coerência? Lembra, Pablo? Cadê? Lembra, Pablo, que os fãs das Chiquititas lá na pista? Cadê coerência? Mas era um puta elenco. Primeira Chiquititas, a primeira temporada, a primeira vez que foi feito, o primeiro make de Chiquititas, depois é tudo remake. Pablo, era um puto elenco Chiquititas, primeira temporada? Sim, e eu te digo mais, cara, era um grande elenco sim, eram crianças muito talentosas, eu não sei porque muitas dessas carreiras não foram à frente, mas eu devo reiterar aqui, a gente só tá falando de Chiquititas hoje, mais de 20 anos depois, muito por conta do trabalho de Mila Camargo para fomentar essa febre no Brasil. Ela era a maior especialista brasileira em Chiquititas. As Chiquititas telefonavam diretamente para ela, pra você ter uma ideia. A gente recebia visitas das atrizes e dos atores mirins o tempo todo. Então, se Chiquititas foi longe no Brasil e continua ainda nos corações aí dos trintões, é muito por conta do trabalho da Mila. Eu vou pedir pro nosso editor aqui, Norba, uma salva de palmas para Mila Camargo, por favor. Ai, que fofo! Um beijo, meus queridos Chiquititos. Vou marcar todos eles aqui para ouvir esse episódio. Vamos falar sobre o futuro de toda essa história? Depois de finalmente aí Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, né, entenderem que agora o inimigo é outro e se unirem, fica claro o caminho que a série deve seguir aí, né, por mais 1, 2 temporadas, né? Os produtores falam que vai terminar aí muito depois ainda da 4ª temporada e tem muita alegria aí pra gente ainda assistir. Sobre o futuro, aqui também a gente tem aqui a chegada dos documentários sobre o Pet Morita, né? O More Than Miyagi, né? Que vai falar aí sobre o vício dele em álcool e drogas e a volta por cima aí com a indicação ao Oscar lá em 1984. Tem lançamento previsto aí em fevereiro de 21. Seria no Netflix isso aqui, Sansa? Cunha, não, isso não vai ser no Netflix, não. É um lançamento previsto para serviços de streaming nos Estados Unidos, né? Então eles não falam nem quais serviços são. Pelo que eu entendi, no começo ainda é locação, mas faria muito sentido, né? A gente tá falando aqui sempre dos filmes do Karate Kid. Seria ótimo se a Netflix disponibilizasse Karate Kid 1, 2 e 3, né? Talvez até o 4, talvez até o 5, né? Porque a gente tem um com a menina que eu acho bem fraquinho, mas eu gosto do Karate Kid, que é um Kung Fu com o filho do Will Smith, apesar de não ter muito a ver com a história do Cobra Kai. Agora, esse documentário do Pet Morita, né? O Sr. Miyagi, eu acho que é algo muito interessante, diferente, já que a gente não tem nada novo sobre ele acontecendo em Cobra Kai. Seria muito legal que a Netflix ou outro serviço acessível por nós disponibilizasse para a gente entrar talvez mais a fundo ainda nesse universo, né, Pablo? Cara, eu fico, primeiro, muito feliz que o orçamento do pessoal de Cobra Kai não é tão alto, a ponto deles quererem trazer o Pet Morita fisicamente de volta para a série. Ou seja, criar cenas em que ele não existiu e daí colocar ali um dublê e um efeito especial, tal qual o Mandalorian tentou fazer, né? Um deepfake ali da cara do Pet Morita em cenas inéditas, digamos assim. Que bom que eles estão só dependentes das cenas de flashback e de umas lembranças ali do Daniel a respeito
do Sr. Miyagi, porque seria realmente grotesco revê-lo, né? Se você assistir hoje Karate Kid 1, e o 2 e o 3, você vê que todas as cenas de ação que envolvem o Pat Morita foram feitas, na verdade, por um mesmo dublê. É um cara que foi o dublê do Pat Morita em todos os filmes. E se você presta atenção, não precisa nem dar pausa pra você ver que aquele cara não é o Pat Morita, né? Ele não teria saúde para fazer tudo aquilo. Agora imagine tentar recriar isso, né? E ainda com a tecnologia de hoje, com o orçamento baixo que essa série tem. Então, eu acho que a série respeita muito o legado, né? Toda a energia, afinal, o Karate Kid só existe porque o Sr. Miyagi resolveu ensinar Karate pro Daniel San, mas eles não tentam enfiar isso o tempo todo na nossa goela de um jeito inapropriado. Então é tudo muito respeitoso e é uma ceninha aqui, outra ali. Se você for ver, o Pat Morita não aparece em todos os episódios. E tem muito, né? Ele participou dos filmes sem o Ralph Macchio, né? Ele fez Karate Kid 4, né? Com a Hilary Swank. Então, e aí tem material para mostrar o homem de novo, e eles não mostram também, eles deixam esse gostinho, essa aura, né, que é uma coisa que acontece na vida real. O Daniel San foi educado, treinado, tem essa figura paterna no Pat Morita, mas eles não ficam mostrando a cara dele o tempo todo, foto o tempo todo, é mais uma lembrança, né, mais uma sensação que ele tem quando ele se lembra dos ensinamentos. Eu acho isso muito legal, isso é um respeito ao público, ao respeito ao legado do ator, sabe? A ideia dele tá lá, mas você não fica tentando mostrar a carinha dele o tempo todo. Eu acho isso ótimo. Isso é muito difícil de fazer, né, Pablo? Você ali com os roteiristas, né, evitar a produção chegar e querer, né? Puta, certamente alguém ali na mesa de roteiros, ou então produtores em geral, chegaram e pediram, né? O Pat Morita, vamos trazer, né? Mas até onde eu sei, esse projeto ele tem muita paixão envolvida, vinda dos diretores, que são fanáticos ali pelos filmes originais. E você falou aí do dublê lá do Pat Morita, né, do primeiro, enfim, nos Karate Kids aí. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas comigo em Cobra Kai me incomodou bastante as cenas com Crazy lá no último episódio, onde a gente tem claramente, eu nunca vi, assim, de uma maneira tão descarada, um dublê lutando. Assim, o cara era muito mais magro, né, e ficava muito destoado, assim, não caiu legal. Me atrapalhou um pouquinho, mas a grandiosidade, os acontecimentos ali me fizeram perdoar, sabe? Mas certamente daria para ter trazido um dublê um pouquinho mais parecido, cara, porque ficou surreal. Ah, mas isso aí nessa série eu nem comento. Essa série é cheia dessas coisas, mas beleza, como o Pablo falou, que bom que não é um orçamento alto, né? E o legal é que não explora apenas o envelhecimento dos personagens, né? Porque poderia ser muito isso, um show de, nossa, esse cara era tão novinho, olha como ele tá velho. Isso é uma sensação que passa logo na primeira temporada e você não pensa mais nisso. Você esquece, né, que o Ralph Macchio tá beirando os 60, que o William Zabka tem quase 55. Você não fica reparando, nossa, como Elizabeth Shue envelheceu, né? Tipo, gente, são atores que estavam aí trabalhando e a gente estava nascendo, né? E a série é muito cuidadosa e gentil com esses atores na narrativa. Então não ficam ressaltando que esses caras estão velhos. Só ficam ressaltando o fato de que eles viveram muita coisa. Olha, eles ainda têm lembrança, algumas dores ainda doem 35 anos depois, mas eles estão lá vivendo e sobrevivendo com dignidade. Então acho que é isso, uma palavra que define essa série é dignidade. Ela dá dignidade a essa história e a esses personagens e aos atores também, trata eles muito bem, né? Não fica aquela coisa, aquele show de botox e de formol, né? Nossa, esse cara não tava fazendo nada e reapareceu das cinzas, que é o caso do Ralph Macchio, é o caso do William Zabka, mas você esquece isso, você não fica pensando, nossa, em que buraco esses caras estavam. Você simplesmente aceita que eles são Johnny Lawrence e Daniel LaRusso até hoje. E tudo bem. E um epílogozinho que eu acho válido trazer aqui, que eu vi uma teoria na internet, aliás, uma coisa boa entre as temporadas, né, enquanto a gente espera, são as teorias da conspiração e as coisas que a galera vai inventando nesse universo, né? Então, vamos lá, a gente termina com o John Kreese, como a Mila lembrou a gente aqui, fazendo um telefonema pro amigo dele, que estava devendo a vida, né, lá na Guerra do Vietnã, que seria o Terry Silver, né, o vilão do terceiro filme, famigerado terceiro filme do Karate Kid. E o que estão dizendo por aí, meu querido Pablo, Mila e Cunha, é que o Terry Silver seria o misterioso e desaparecido pai do Miguel Dias, né? O que traria um tempero a mais aí para a quarta temporada e para a sequência da série. Faz sentido? Eu acho que isso vai ser muito legal, porque o Johnny vai estar com a Carmen.
Eu não quero que o Miguel crie muito laços com o Daniel San. Eu não gostaria de ver isso. E também não gostaria de ver essa união dos dois dojos, como terminou, os dois se dando a mão. Eu não quero isso muito perpetuando, não. Eu acho que o inimigo, sim, é o John Kreese, mas, de certa forma, os dois têm que manter essa diferença entre eles também, né? Agora, essa figura, eu vi essa teoria, se o Terry Silver for realmente o pai desaparecido, a gente vai ter o Johnny enfiado, sim, como o Pablo falou, num triângulo amoroso, porque ele vai estar com a Carmen, isso é fato. A gente já viu que ele já terminou de boa com ela, né? Olha, eu tô muito com a Mila, não quero que aconteça essa união aí de dojos também. Acho que é oportuno acontecer agora, foi muito, muito, muito bem arquitetado, né, muito bem costurado. Agora, eu acho também que na sequência a gente vai ver a Ali aí bagunçando, sim, as vidas amorosas aí. Vai rolar também um triângulo ali amoroso. Ela não vai sair de cena. Ela não vai sair de cena. Ela é muito poderosa. Ela já vazou, não volta. Ela entrou, deu recado. Eu aposto que ela volta ainda nessa 4ª temporada. Vamos ver. Eu não acredito que ela volte. Eu acho que vão concentrar tudo nessa questão do Terry Silver. Eu não sei se vão focar nesse boato aí, que já vem desde antes, né? Já falam desde a 2ª temporada que o Terry Silver pode ser o pai do Miguel Dias, porque a Carmen descreve o pai como um cara perigoso. Eu não sei se o perfil é realmente adequado, mas contrariando vocês dois, eu gosto muito da ideia dos dois dojos juntos e de Daniel e Johnny finalmente serem amigos e confiarem um no outro, que é uma coisa que a gente só viu durante alguns minutos a cada temporada. A gente nunca viu isso se perpetuar, eles nunca terminaram um episódio amigos. Eu acho que a única vez que isso aconteceu foi nesse último episódio da 3ª, em que eles vão jantar e tentam se bater no final, né? E no final eles até se ajudam. Então, eu gostaria de ver mais disso. Eu quero ver esse... um clichê antigo, né, das narrativas, né? O casal improvável. Eles são um casal improvável. Eles não poderiam ser mais diferentes um do outro. Se detestam porque foram criados assim, mas sabem que eles precisam conviver por um bem maior, porque viram que se eles não fizerem isso, os filhos e todos os discípulos deles vão se matar. Pablo, e é legal a gente ver esse casal improvável também, porque se você vai juntar os dois dojos com métodos de treinamento completamente antagônicos, dá pra imaginar quanta treta eles não vão ter tentando treinar cada um à sua maneira, né, cara? É só a gente ver o jeitão do Johnny Lawrence fazer as coisas, o Daniel San com a respiração do Sr. Miyagi, não tem nada a ver um com o outro. Então, assim, é interessante de ver eles se dando bem, né? Esse casal improvável acontecendo com tantas diferenças, né? E eu tô muito com a Mila também, quando ela fala que é Elizabeth Shue ali no papel da Ali, teve essa aparição, né? Essa super participação, essa ponta estendida aí, um episódio praticamente inteirinho dela, para passar um recado, né? Para falar que, na verdade, eles se complementam, né? Apesar de serem tão diferentes, existe um grande karma na vida deles que acaba atraindo um em direção ao outro, mesmo quando eles não querem, né? Então, acho que essa é a função dela, ela passa muito bem o recado, e apesar de eu achar ela uma deusa, assim como o Pablito falou aqui, eu não tenho tanta esperança de vê-la em Cobra Kai de novo, não. E eu aproveito para perguntar aqui para vocês, de 0 a 100, minha gente, quantas poltronas amarelas vocês dão para a 3ª temporada de Cobra Kai? Bom, mesmo tomando um susto, porque eu não sabia que o Sr. Miyagi na vida real não sabe nada de karatê, eu vim saber isso daí agora, recente, né? Ele não sabia nada, não sabia dar um golpe. Eu dou para essa temporada com muito gosto 100 poltronas amarelas. Eu acho que essa temporada foi top demais. Eu tô com a Mila, eu gosto muito dessa temporada, eu tive que assisti-la a toque de caixa, com antecedência, em segredo, porque eu tava fazendo um trabalho, então eu tive a sorte de conseguir ver antes, então eu não prestei tanto atenção, mas eu só me deixei levar pela emoção, e é realmente um turbilhão de emoções, do primeiro ao último episódio. Aquela última cena é antológica, a maneira como eles conseguiram sintetizar tudo o que aconteceu ali, 35 anos de história, em um frame dos dois personagens juntos, finalmente, aquilo lá pra mim acabou comigo. Eu não vou dar 100, porque acho que ninguém merece 100, mas eu dou 90 poltroninhas amarelas.
Olha, mas gente, eu não posso ser incoerente aqui, né? Quando a gente falou aí da primeira e da segunda temporada, eu de boca cheia cravei aqui 100 poltronas amarelinhas. Eu achei a terceira temporada, ela repete algumas fórmulas da primeira e da segunda, são divertidas, cabem, tem espaço para elas, mas eu acho que a minha expectativa já estava ultrapassando a barreira do aceitável, então eu esperava um pouquinho mais. Mas eu não vou tirar muito não, vou deixar aqui Cobra Kai terceira temporada com 95 poltronas amarelas. A surpresa em ver lá o Johnny, lá nos primeiros episódios, né, da primeira temporada, o cara que chegou dos anos 80 no DeLorean completamente perdido, né? E aí rever o Daniel, a reconstrução de muitas cenas do primeiro Karate Kid, aquilo tudo me conquistou de uma forma surreal. Aqui na terceira temporada o frescor realmente não é o mesmo, eu não consigo chegar a 100 de maneira nenhuma, e é por isso que a gente vê até os produtores aí apelando para flashbacks, construindo núcleos separados, né, voltando aí com personagens mais antigos, tudo em prol aí de um crescimento, de um crescendo, né, que a gente vê no final dessa temporada aí. Então eu dou 90 poltronas amarelas aí com louvor. Muito bem, meus queridos, olha só, ficamos aqui com a média de 93,75, arredondando 94 poltronas amarelas para a terceira temporada de Cobra Kai. E é isso aí, minha gente. Olha, esse foi o primeiro episódio de 2021 do Senta Que Lá Vem Spoiler. E conforme prometemos no final do ano passado, nesse ano aqui traremos muitas novidades para você que, assim como a gente, é apaixonado por filmes, séries, nostalgia, xadrez, sabres de luz e golpes de karatê. E eu aproveito para fazer um convite. Siga a gente no seu streaming de podcast favorito e também nas redes sociais. Você encontra a gente facinho pelas iniciais SQLBS de Senta Que Lá Vem Spoiler. Olha, minha gente, Cobra Kai never dies. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Gente, eu queria deixar um grande beijo, amei participar, especialmente com meu amigo de longa data, o Pablito. Eu queria só lembrar rapidinho, quem tiver interessado em assistir, eu fiz uma live com o professor Edu Molina, que é professor de cultura pop. Só entrar no meu Instagram, o vídeo vai estar lá no IGTV, @A3Mila com 2 L's é o meu endereço no Instagram. Meninos, um beijo enorme. Strike first, strike hard, no mercy. Eu adoro participar desse podcast. Eu me solto, eu concordo, eu discordo e a gente tem um papo muito legal. Então, fico muito feliz de falar sobre uma das séries que eu mais gostei de assistir nos últimos meses e talvez anos. Então, me convidem só para falar de série boa daqui para frente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês e com a Mila, né? Que eu nunca participei de um podcast com ela. E a gente se vê e se ouve no próximo. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Eu espero que a gente faça zilhões de vezes episódios aqui sobre até um possível novo Karate Kid, por que não? Cobra Kai, toda essa história. É muito bom reviver essas produções, especialmente com esse time aqui. É isso aí, minha gente. Obrigado, Mila. Obrigado, Pablo. Obrigado, Cunha-san. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.